Olá, pessoal, bem-vindo à Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Nós somos do curso de farmácia e agora vamos falar sobre o assunto como os fármacos são desenvolvidos, o papel do farmacêutico na pesquisa de novos fármacos para a Covid-19. Meu nome é Carolina, eu sou professora de bioquímica e eu estou aqui hoje com os meus colegas, o professor Norberto, o professor Flávio e o professor Juliano. Boa tarde. Todos eles são da área de química. No curso de farmácia, a química tem um papel fundamental no curso, mas você também, se optar por esse curso, vai estudar bioquímica, microbiologia, farmacotécnica, farmácia clínica, assistência hospitalar, toxicologia, enfim, uma infinidade de matérias, né? E todas elas, em algum momento, podem derivar para a área de pesquisa. Hoje a gente vai falar do papel do farmacêutico no ramo da pesquisa, durante a pandemia do coronavírus. Você achava que durante a pandemia a Faculdade de Ciências Farmacêuticas estaria parada, ia estar com as portas fechadas? O que você acha sobre isso? Comente aqui no nosso chat, tá bom? Da escolha da matéria-prima até a entrega do produto final, existe um roteiro, né, a ser percorrido para o desenvolvimento de um medicamento. E é isso que a gente vai falar hoje aqui no curso, que tem tudo a ver com o curso de farmácia. Então, eu vou pedir para o professor Norberto começar as explicações, e depois a gente vai passar para o professor Flávio e depois para o professor Juliano. Aproveite para deixar suas dúvidas aqui no chat, que no final da fala deles a gente vai fazer as perguntas, tá bom? Então tá. Muito obrigado, Carol. Boa tarde a todos novamente. Obrigado pelo convite de estar aqui. E acho que a Carol já deu uma adiantada, a professora Carolina, mas é muito importante vocês responderem isso para mim. Vocês, né, alguém de vocês conhece um farmacêutico? Sabe onde pode atuar? Tá? E é muito comum nessa idade que vocês estão agora, né, no momento de decisão, muitas vezes ter uma ideia equivocada sobre algumas profissões. Eu ainda me lembro que quando eu fiz o meu vestibular para farmácia e passei, eu não conseguia explicar para minha avó que eu não era enfermeiro, né? Que é outra belíssima profissão. Mas a minha avó não conseguia entender a diferença, né? Para ela, ou eu ia ser balconista, ou seja, comerciante, quem vende remédio, ou eu era enfermeiro, que não existia por que ter, né? Então isso era uma coisa difícil, e para a gente poder eu resolvi fazer uma brincadeira com vocês. Os primeiros que entrarem nessa sala aqui, vocês digitem aí no celular de vocês, vão para outra janela para entrar no Kahoot, tá? Os primeiros que entrarem aqui nessa sala, esse é o PIN, né? Vocês vão lá, entram em PIN Game, digitar. Eu vou fazer alguma brincadeira com vocês e aquele que fizer a maior pontuação, vocês se identifiquem, vocês vão ganhar um livro de presente, tá? Então, enquanto vocês estão entrando na sala, eu quero contar um pouquinho dessa história, que a minha avó, então, ela só foi começar a entender o que era ser um farmacêutico quando eu já estava formado, né? Que aí eu fui fazer pós-graduação e eu tive a oportunidade de levá-la até a universidade uma vez comigo, né? E foi outro início, outra história que eu poderia contar para vocês, que aí foi explicar para elas, para a avó, por que eu estava indo estudar de novo, se eu já tinha estudado, né? Mas isso é uma outra história para um outro momento, então eu vou começar a fazer essa brincadeira com quem entrou. Pode fazer, filho. Eu estou com um ajudante aqui, Mirim. E 2, por favor. É para eu... Começa? Não, começa. Entra aí. Por enquanto, fica aqui na sala. Ainda não entrou ninguém? É só esse pinguim. Você tem que falar. Entrou. Tá começando a entrar o pessoal. Né? O Henrique mais entrou. Luiz Elias. Pai, não é para clicar no nome dele, senão você expulsa. Sim. Então eu estou aqui com vocês. Bom, eu vou dar mais alguns minutinhos e quem entrar e ficar, ficou. Gabriel. Tá, não precisa ficar falando os nomes, Luca. Porque é legal. Eu sei, mas não precisa. Tá? Então, contando 5, 4, 3, 2, 1. E nós vamos começar então. E aquele que responder, que tiver o maior número de pontos, vai levar então um livro de presente depois.
tá? Aonde eu dou start aqui? Então, vamos lá. Então, relativo a feiras de profissões. Então, vamos lá. Primeira pergunta para vocês, que é um quiz. Para vocês assinalarem a alternativa errada. Aonde nós temos profissionais atuando? O médico em hospitais e clínicas, dentistas em consultório e indústrias, o farmacêutico pode trabalhar em hospitais e indústrias, e apenas uma dessa alternativa está correta. Aliás, desculpa, apenas uma dessas está errada. Qual delas vocês marcariam? O tempo já está correndo. Clica uma, ninguém clicou, por cor. Ótimo, tá bom, ninguém... Não pode dar empate por falta de erro. Vocês têm que clicar em uma cor. No caso, era o erro aqui... eu tenho que falar o nome das cores também. O erro aí era que o dentista, porque o dentista não trabalha dentro de indústria. E o farmacêutico, sim. Outra perguntinha para vocês. Vamos lá, capricha aí, Gabriele. Tá? Me responda se é verdadeiro ou falso. O farmacêutico pode trabalhar no laboratório de análises clínicas, farmácias e drogarias? Verdadeiro, vocês clicam em azul. Falso, vocês clicam em vermelho. Tá? Vamos ver quem vai... Eu sei, calma. Meus filhos estão aqui do meu lado me ajudando com essa ferramenta da escola deles. Imagina eu com 52 anos aprendendo isso agora. Mas isso é que é o bacana de você trabalhar com ensino. Toda hora você está aprendendo. E aí vai terminar o tempo. Ótimo. Nós temos uma pessoa liderando. E vamos a mais uma pergunta de verdadeiro ou falso para vocês. Fazendo o curso de farmácia, eu posso ser professor? Verdadeiro ou falso? Essa vocês têm cola, porque eu já falei. Azul, verdadeiro. Vermelho, falso. Vamos lá, tá quase todo mundo respondendo. Tem gente que está inseguro ainda com a resposta. Certo? Teve gente que errou, teve gente que acertou. Pode ser professor, sim. No ensino médio, se você fosse trabalhar com crianças e adolescentes, o que nós temos que fazer normalmente é fazer um curso depois de pedagogia. Mas eu tenho vários colegas farmacêuticos que formaram comigo que são professores no ensino médio e básico. Então vamos lá. A penúltima, em qual áreas o farmacêutico pode atuar? Alimentos, gestão, alimentos vermelho, gestão azul, toxicologia amarelo e verde, se todas elas o farmacêutico pode atuar. Vamos ver o número de respostas. Só um foi muito rápido, hein? O resto está pensando bastante. Está melhorando. Só um acertou, são todas essas, né? O farmacêutico ele pode trabalhar na área de alimentos, inclusive nós temos uma especialização em alimentos, né? Existe um setor chamado bromatologia, então na parte de análise de alimentos, de energéticas, toxicologia forense, né? Vocês que já assistiram alguma vez um CSI ou algum desses programas, né? Sabe que constantemente existem profissionais trabalhando ali e um dos que operam nessa área é o farmacêutico, em gestão, principalmente nas indústrias farmacêuticas ou na direção de laboratórios, tá? Por isso, todas elas estão corretas. A última para vocês, de verdadeiro ou falso. Na pesquisa do Covid-19, o farmacêutico pode atuar buscando novos medicamentos da natureza e planejar síntese? Azul, verdadeiro, vermelho, falso. Vamos lá. Está acabando o tempo. Vocês acham que o farmacêutico pode trabalhar aí ou não? Todo mundo começou a responder agora. Agora está subindo o número rápido. E todo mundo acertou, é verdade. Essa daí todo mundo acertou. E é o tema, inclusive, dessa nossa discussão de hoje. Então,
eu quero só dizer... Terceiro lugar foi a Clara Rossi, que respondeu. Pode falar aqui, quem foi o segundo? Segundo lugar foi a Rafa e primeiro lugar foi Gabriele. Então, Gabriele, depois você se identifica comigo, tá? Eu vou passar meu e-mail para você e você vai ganhar um livro, tá? Se você resolver optar por farmácia, você vai ter um livro da área. Então, eu vou continuar aqui na minha apresentação, já que fizemos essa brincadeira, para começar a dizer o seguinte. Quando vocês vão trabalhar com farmácia, a farmácia é uma área extremamente interdisciplinar, né? Vocês vão ter contatos com a química, onde vocês vão poder falar em química forense, que a gente já falou um pouquinho ali, dentro da toxicologia. Nos fundamentos vocês vão ter química orgânica, que é a parte de química da vida. Vocês vão aprender química farmacêutica com o Flávio, que fala aí daqui a pouco, né? Dando uma visão dos medicamentos. Nós vamos falar em química inorgânica para vocês dentro de um curso, se vocês forem lá assim optarem por fazer. E na química inorgânica, então, vocês vão entender toda a questão das interações, não só com os medicamentos inorgânicos, vamos dizer assim, mas também toda a parte de inorgânica ligada à bromatologia posterior, tá? Então, toda a questão de metais, da dieta, os catalisadores, os cofatores, né? Por incrível que pareça, vocês ainda têm um pouco de matemática, porque a matemática nunca deixa de andar junto com química e biologia, com nada, né? E isso permite àqueles que gostam, né, trabalhar com os dados estatísticos, construções de redes neurais, que hoje está em voga, né? E principalmente na gestão. Dizem que a próxima década é a década dos profissionais que souberem fazer boa gestão, relacionamento humano e saber trabalhar em grandes redes. Então, dentro da farmácia, vocês têm algumas dessas competências para poder trabalhar. E o que não deveria ser diferente é a biologia, né? Como a Carol já comentou, vocês podem ter acesso à microbiologia, vocês vão ter que entender sobre o corpo humano, mas poderão também ter que entender sobre o meio ambiente. O pessoal da química analítica ensina muito sobre fazer o controle, né, efeitos de praga. É muito interessante, você tem farmacêutico em todos os lugares. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, se você passar no anel viário, tem um laboratório de análise de solo, certo? Quem faz análise de solo? Para todos os agrônomos aqui da região. Os dois farmacêuticos que são proprietários. Então, isso é uma visão geral de tudo. Só para vocês terem uma ideia, nessa foto aqui, em branco e preta, tem a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que vocês já devem ter visto. Tem um pedaço da Faculdade de Odontologia. A farmácia está mais aqui em cima. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma setinha, se vai ficar mais fácil. Então, ela está aqui, tá? E aqui tem os nossos anfiteatros e aqui os laboratórios. Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência. Eu, quando cheguei na faculdade de farmácia, a primeira coisa que eu fui trabalhar foi com cobra, para vocês terem uma ideia. Eu fui estudar glicemia, metabolismo, consumo de açúcar, como esses répteis. Foi meu primeiro trabalho de iniciação científica. Aí vocês devem me perguntar e falar, ué, mas professor, ô Betão, pode me chamar assim, o que é iniciação científica? Iniciação científica é um termo que nós usamos para falar dos alunos que estudam e que recebem uma bolsa ou um apoio para desenvolver pesquisa dentro do laboratório. É uma formação complementar. Fui trabalhar com cobra, gente, imagina. Depois disso, eu fui trabalhar com Saccharomyces cerevisiae. Não estava fazendo cerveja, juro para vocês. É a mesma levedura, mas aí nós estávamos estudando genética. Então, olha, eu cheguei aqui numa faculdade, né, onde a maior parte dos meus colegas imaginava que ser farmacêutico era trabalhar só na drogaria, né? E, aliás, da minha turma, acho que só 20% foram para esse, segundo o levantamento que eu fiz ontem no WhatsApp, foram para essa área, né? E depois eu fui trabalhar com plantas, né? Então, olha a diferença. Você tem uma gama muito grande. E, por exemplo, com plantas, vocês vão ter hoje ainda uma divisão que vai falar para vocês de produtos naturais, mas aqui dentro do Covid, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o tema. Uma das estratégias que se tem a longo prazo é você fazer busca de substâncias ativas na natureza, né? Para usar contra o Covid. Na época do meu doutorado, eu também fazia, né? Eu trabalhando, fazendo pesquisa na área farmacêutica, quimiofarmacêutica, olha eu aqui com os índios da Amazônia. Ainda tinha cabelo, não é essa careca aqui, né? Então, estudando os princípios ativos dessa árvore aqui.
né? E aí você tem toda a química, que não é o momento de você falar aqui, mas o que eu posso falar para vocês é que aqui tinha uma substância que ajudava a tratar a malária, né? Então isso aqui, o que é? É você tentar buscar na natureza alternativas para uma doença, né? No caso, para vocês terem uma ideia da natureza, olha esse sapo ficando luminescente, tá? Aí você vai me dizer, mas por que ele está mostrando um sapo? Porque esse trabalho que quebrou um dos dogmas da biologia, ou seja, de ecologia completa, né? A parte toda química e de entendimento de emissão de luz foi feita onde? Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Ou seja, nós temos interações. E você fala assim, ó, mas entender a natureza serve para medicamentos? O professor Richard Gottlieb, que foi um dos poucos brasileiros ou pesquisadores que trabalhavam no Brasil, indicado ao Nobel, ele dizia o seguinte, que para você poder utilizar a natureza, primeiro você precisa entender. E o Prêmio Nobel de Medicina de 1959, ele já disse uma coisa importante lá em 1959, nem eu era nascido. Ele disse o seguinte, as pessoas se recusam a entender, mas química é vida. Ou seja, se você quer entender vida, se você quer tratar pessoas, se você quiser fazer qualquer coisa com isso, você tem que saber química, né? Por isso que no curso de farmácia vocês têm uma bagagem de química. E aí aqueles sapinhos que brilhavam, essa historinha aqui é de todo o entendimento disso aqui. O sapinho, nós descobrimos que ele produzia algumas substâncias que matavam algumas bactérias, deixavam outras crescer, mas o que interessa, depois de entender toda essa dinâmica e mudando a estrutura dos peptídeos aqui, hoje nós estamos desenvolvendo algumas substâncias que têm forte ação contra bactérias de cepas resistentes em hospitais, tá? Isso é importante? Sim. Em qualquer uma das doenças, até no caso do Covid, porque você tem as infecções secundárias e você tem que ter um arsenal de antibióticos novos toda hora. Então isso é pesquisa, tá? E quando nós vamos olhar os problemas que estão assolando o mundo, você vai falar em energia. Existem farmacêuticos que trabalham com energia? Sim, tá? Segunda-feira mesmo eu estava acompanhando um trabalho do pessoal que está produzindo, né, biodiesel a partir de alga, estudando processos de saturação de CO2, farmacêutico. Tiago. Questões climáticas. Tem farmacêutico trabalhando? Tem. O pessoal faz análise de poluente do ar, né, dentro do nosso curso. Com desemprego não tem muita gente trabalhando que eu saiba dos farmacêuticos. Com o terrorismo, algumas das técnicas que vocês estão encontrando em aeroportos hoje em dia para detecção de explosivos foram desenvolvidas em faculdades de farmácia por equipamentos adaptados por farmacêuticos, tá? Superpopulação do mundo. Como nós trabalhamos na área de alimento, né, nós temos versões que nos ajudam a contribuir nisso. O farmacêutico também pode ajudar e também pode ajudar nessa questão de fome. O aquecimento global, a mesma questão da temperatura. Tem gente trabalhando com desastres industriais. Basta ver, na equipe que cuidou das análises do derramamento de petróleo no litoral brasileiro, principalmente dentro da área militar, existiam alguns farmacêuticos que eram responsáveis pelo rastreamento da origem desse petróleo, pela parte petrolômica, né? Tá? E na poluição a gente ajuda a fazer e ajuda a remediar também. Mas o tema de hoje é o quê? Covid. Tá? Então, se o farmacêutico tem toda essa amplitude, fica claro que ele pode o quê? Primeiro, atuar na busca de novos medicamentos da natureza, que foi o exemplo que eu dei para vocês com o sapinho ali, né? Ou com os índios, coisa que o nosso grupo trabalha. Então, nesse caso, eu estou confortável porque eu trabalho um pouco nessa área, né? E depois disso, vem os outros passos. Aí você vai me dizer, mas por que não desenvolve um medicamento rápido? Porque não tem como, né? E o que se faz no início é um reposicionamento. E por que não tem como? Eu convido meu colega Flávio a explicar por que demora tanto, Flávio. Obrigado, Beto. Ou o professor Betão, ou o professor Norberto, ou o professor Beto, enfim. Cada um arranja um jeito de falar da melhor forma com o nosso colega aqui. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Eu não vou dar prêmio.
né? É uma pena, mas eu não vou dar prêmio. Mas, enfim, vou tentar passar um pouquinho do nosso papel como farmacêutico, o que nós fazemos nesse processo de descoberta de novos medicamentos para a Covid-19. E aqui eu vou começar a compartilhar a minha apresentaçãozinha com vocês. Vamos ver se vai funcionar. Por enquanto, só eu apareço. Tá aqui. A minha parte hoje, o que me cabe aqui, tem a ver com um pouquinho o que o professor Norberto falou. Como que os medicamentos nascem? De onde surge? Qual o papel do farmacêutico? O que comem? Esses são os medicamentos e a gente vai aprender sobre eles um pouquinho agora. Bem rapidamente. O nosso curso de farmácia, ele trata muito sobre essa história toda, desde a parte química até a parte biológica e a parte do atendimento ao paciente. Toda essa cadeia de eventos que envolve o uso de medicamentos e que o farmacêutico faz parte, como o Norberto falou. De onde eles surgem? Bom, a gente pode pegar exemplos de plantas, e a aspirina ela tem sua origem nas plantas, no salgueiro. A gente pode pegar planta de animais, como anfíbios, o professor Norberto falou dos sapos, e o captopril, que é um medicamento muito utilizado aqui no Brasil para controle de pressão, da pressão alta, é um exemplo desses casos. E também de micro-organismos, de fungos. E a história mais conhecida é a história da penicilina. Ok, mas só fonte natural? Eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa e para a brasa do professor Juliano, que fala um pouquinho depois de mim. Não, a gente pode fazer isso em laboratório também. A gente pode produzir medicamentos em laboratório. E aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, a gente tem vários grupos que trabalham nessa área, desenvolvendo diversas abordagens de síntese química para produzir compostos que podem se tornar candidatos a fármacos. Fármacos, o que são? Fármacos são aqueles compostos que estão lá nos medicamentos. Então, a gente produz eles também em laboratório. A fonte é essa, vem da natureza, a gente precisa proteger o meio ambiente, mas vem do laboratório também. E para tudo isso a gente precisa apostar, claro, nos pesquisadores, incentivar a pesquisa no Brasil, e por isso mesmo a Faculdade de Ciências Farmacêuticas tem um papel importantíssimo nessa área. E quando vocês as conhecerem, eu tenho certeza que vocês vão se empolgar nesses 2 dias de feira de profissões com as nossas atuações, vocês vão reconhecer esse nosso papel contribuindo com a formação de um farmacêutico super ativo e super capaz, que vai além daquilo que vocês são capazes de imaginar. E eu espero que a gente apresente um pouquinho disso aqui nesses dias. Estamos apresentando, com certeza. Ok. A primeira pergunta é: quanto tempo para sair do laboratório, sair da natureza, até chegar ao mercado? Essa é a primeira grande pergunta que todo mundo faz. Afinal, a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento em que todos querem e buscam, seja pelo medo, seja pela insegurança, ou mesmo para garantir todos os amados, aqueles próximos e os queridos mais próximos, familiares e amigos, querem achar um medicamento que os proteja. E para isso a gente precisa entender um pouquinho como é que isso acontece. Em geral, o tempo que se leva passa dos 10 anos para se descobrir um medicamento. Isso envolve uma etapa inicial de pesquisa, e nessa pesquisa vamos entender de onde vai surgir aquele medicamento, como ele atua, aonde ele atua. Depois a gente precisa obtê-lo em uma quantidade maior, seja pela síntese, seja pela química de produtos naturais, seja pela biotecnologia.
Depois a gente avança para os testes biológicos, e nos testes biológicos também em laboratório, vários dos jargões que vocês viram aí na mídia durante a pandemia, os testes clínicos e testes pré-clínicos, os ensaios in vitro, o que é isso? São os testes biológicos feitos em laboratório. Tudo isso é feito nessas etapas de pesquisa de um medicamento. Depois dessa etapa de pesquisa, que pode levar de 5, 6 anos, pelo menos, existe uma etapa de desenvolvimento. E nessa etapa de desenvolvimento passa uma produção maior daqueles compostos de interesse, daquelas substâncias que avançam com sucesso em todas essas etapas. Avançar com sucesso significa mostrar que é ativo em uma determinada doença, que é importante para uma determinada doença. Como foi o composto falado pelo professor Norberto para tratar malária oriundo de um produto natural. Nessa etapa, numa live lá aqui da manhã da Faculdade de Farmácia, falaram sobre isso, sobre as formulações farmacêuticas. Se o fármaco ele vai estar em um comprimido, em uma cápsula, em uma nanopartícula, enfim, as diferentes formas que vocês vão utilizar esse medicamento. Até chegar a uma outra coisa bem falada, uma outra etapa bem falada durante o tempo de Covid, os ensaios clínicos. E essa etapa também pode levar 5, 6, 7 anos, ou até mais. Isso significa que surgir da etapa 0 até o mercado pode levar mais de 10 anos. O problema é que o Covid não espera, ou a Covid não espera. E a gente precisa de urgência. E essa urgência vem naquilo que o professor Juliano vai falar daqui a pouquinho, o reposicionamento de fármacos. Mas antes disso, bem brevemente, eu faço a pergunta e quero que vocês pensem. De novo, sem prêmio. Infelizmente. O prêmio vai ser encontrá-los aqui. Não sei se isso é bem um prêmio, né? Espero que sim. Onde o farmacêutico atua em todas essas etapas? Bom, o farmacêutico atua aqui na etapa de pesquisa, seja no desenvolvimento de produtos químicos ou biológicos ou biotecnológicos. Isso vale para a vacina também. Seja na síntese, na produção de um medicamento, numa indústria, num laboratório, no instituto de pesquisa. Ele também participa e é capaz de atuar nos testes biológicos. Se você tem maior afinidade pela biologia, essa é uma boa parte. Ele trabalha também no desenvolvimento. E no desenvolvimento atua na formulação, um papel bem claro e característico da atuação do farmacêutico nessa história. Mas também atua nos ensaios clínicos. E no mercado, obviamente. No mercado, na farmácia, na drogaria, no hospital, na indústria, enfim, o farmacêutico é um profissional versátil. E por isso mesmo, e por que ele é versátil? Porque ele conhece o medicamento como ninguém. Nenhum outro profissional conhece o medicamento mais do que o farmacêutico. Ele tem a cultura nessa área. No momento de Covid-19, em que o uso de medicamentos deve ser feito de forma muito racional, é o farmacêutico que vocês devem procurar, porque eles vão poupar vocês das fake news, das informações erradas, e vão lhes dar um show de cultura na área farmacêutica. O farmacêutico é tão importante que, se você olha a caixinha do medicamento, que simboliza o fim de toda essa história, o que você vai achar lá? O nome do farmacêutico responsável. É ele que é o responsável por essa caixinha de medicamentos que você tem aí na sua casa. É ele que é responsável porque é ele que conhece todo o medicamento. É ele que sabe os riscos e a história da formação desse produto, que é uma tecnologia tão avançada e tão importante e que permitiu que hoje nós vivêssemos cada vez com uma expectativa de vida muito maior. A gente deve valorizar esse profissional, como o professor Norberto falou, e a gente valoriza tendo uma escola forte, uma faculdade de ciências farmacêuticas forte aqui em Ribeirão Preto,
capaz de lhe formar e lhe dar oportunidades que vão fazer de você um cidadão e um profissional muito qualificado. Mas voltando à história inicial, e no Covid-19? Como que a gente consegue chegar rápido a uma caixinha de medicamento com o nosso nome lá para atender as necessidades da população? Quem vai explicar isso agora é o professor Juliano, nosso colega. Obrigado, Flávio, Norberto, Beto, Carol, né, pelas falas, pela apresentação. Realmente um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho do nosso curso, né, e quem sabe tirar dúvidas, né, das pessoas que estão pensando em quem sabe se aventurar no curso de farmácia aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação com vocês. Bom, assim como colocado pelos meus colegas, os fármacos, né, têm um histórico de desenvolvimento, né? E essa área é uma área importantíssima, né, e tem grande atuação do profissional farmacêutico. Dentro desse contexto, assim como, né, o professor Flávio colocou, o profissional farmacêutico ele atua em todo o processo. Então, aqui eu coloco de forma diferente, né, o processo de desenvolvimento de um medicamento, né? E nós notamos aqui que, desde o início, né, quando nós temos a etapa de identificação, né, e buscamos, né, selecionar compostos que podem ser oriundos, né, da natureza, como o professor Norberto colocou, ou produtos de origem sintética, como o professor Flávio, né, explicou. Normalmente nós precisamos de uma quantidade grande de compostos, né, e essas substâncias elas também têm que ser, muitas vezes essa seleção de compostos conta com o auxílio de outras tecnologias, né, por exemplo, técnicas computacionais, né, em que também o farmacêutico, né, exatamente pelo fato de conhecer todo o processo, tem uma atuação importante também. Então, nós temos aí uma etapa de preparação, né, de muitos compostos, né, 5.000 a 10.000 compostos nessa fase inicial, para chegar em uma substância, né, que vai ser aprovada como um fármaco. Então, num processo, como o Flávio colocou, de mais de 10 anos e que pode custar bilhões de dólares, né? Exatamente por envolver, né, um período muito longo, uma série de tecnologias. Existe a necessidade de você ter profissionais altamente qualificados, né? Muitos deles são farmacêuticos. Então, dentro dessa fase inicial, onde nós temos essa seleção de compostos, nós partiremos, né, em seguida para uma etapa de avaliação pré-clínica e clínica. Então, são jargões, como o Flávio colocou, né, avaliações iniciais, né, em laboratório, e depois que vão passar, né, por voluntários, né, e depois de um período grande a gente vai chegar, né, a desenvolver aí um fármaco, né, que pode ter, então, um valor no mercado, né, vai resolver um problema e ajudar as pessoas. Todo esse processo é um processo que envolve, né, os profissionais farmacêuticos. E aqui eu coloco um pouquinho melhor qual é o papel da química orgânica, né, dentro desse processo. Então, a química orgânica, eu sou professor de química orgânica na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, assim como o professor Norberto, e o professor Flávio também tem uma atuação nessa área de química orgânica, embora, né, o foco dele seja um pouco na síntese dos fármacos já, e alguma coisa dentro de química farmacêutica. E dentro desse processo todo, nós temos aí desde, né, a identificação, né, etapas em que nós temos a otimização dos candidatos. Quem seriam esses candidatos? Seriam essas substâncias, né, que naquela etapa inicial foram pré-selecionadas e que demonstraram, né, potencial. Então, elas né, sofrem melhoramentos, né, na sua estrutura, no seu perfil, né, farmacêutico. E essas melhorias, né, esse processo todo envolve, né, também os profissionais farmacêuticos, né, que têm essa noção tanto da parte química
quanto da avaliação biológica dos compostos. E aí, finalmente, nós temos, né, o desenvolvimento a partir de passarmos de fase, onde nós temos a etapa de desenvolvimento, onde nós já alcançamos os estudos clínicos, nós temos o desenvolvimento de um processo químico, né, que também traz seus desafios e que também conta com inúmeros farmacêuticos atuando. Bom, então, quando a gente olha para um problema, né, que é o tema da live de hoje, né, que seria essa busca, né, por um fármaco, né, que tem uma atuação e que possa ser utilizado no tratamento de pacientes da Covid-19, nós, como cientistas, nós vemos, né, numa situação em que nós temos que alcançar, né, o topo de uma montanha e isso será cheio de desafios, né? Então, para isso, nós temos, né, fazemos sempre perguntas e respondemos perguntas, qual seria o melhor caminho, né, para alcançar, né, esse fármaco, esse tratamento, né? Quanto tempo levará? Então, nós já temos uma ideia, né, com base no que nós vimos hoje, né, que pode durar até mais de 10 anos, 15 anos, é normal, né, o tempo de desenvolvimento de um fármaco. E a pergunta que foi me feita pelo professor Flávio qual estratégia poderia acelerar o processo, né? Então, existem várias coisas acontecendo e vocês, como estudantes, né, e que estão postulando aí à universidade, certamente estão antenados no que tem acontecido e já ouviram falar do termo reposicionamento de fármacos, né? Então, né, a ideia aqui seria mostrar que talvez essa ferramenta possa, de alguma forma, acelerar, né, o processo para que a gente possa alcançar aí um fármaco contra a Covid-19. Então, o que seria o reposicionamento de um fármaco? Esse se refere à descoberta de novas atividades, né, para um fármaco, um medicamento que, né, já é usado clinicamente ou está numa fase de desenvolvimento clínico, né, para novas aplicações terapêuticas, ou seja, você vai agora buscar descobrir novas possibilidades de aplicação dessa substância, né, para aplicações terapêuticas diferentes das quais ele foi originalmente desenvolvido, né? E isso traz uma série de vantagens para todo esse processo, porque, como nós vimos, né, o processo é demorado exatamente porque vários perfis de segurança são avaliados, né? E esses que vão trazer segurança para os pacientes. Ou seja, se você já tem no mercado uma substância, significa que ela passou por vários testes, né? E agora você tem, então, a possibilidade de desenvolver isso a um menor custo, porque vários testes já foram realizados, né? Vários desenvolvimentos já foram feitos. Existe uma menor taxa de insucesso, né? Porque o medicamento já está no mercado, então ele passou por vários testes novamente. Existe essa redução de tempo, que é importantíssima, no caso da Covid, e ainda você tem a possibilidade de ter um aumento de produtividade. Isso porque, se tratando de um fármaco que já está no mercado, existem normalmente já, se for o caso, opções de genéricos, por exemplo, substâncias que estão sendo produzidas em várias empresas por rotas diferentes, que podem suprir o mercado no caso de uma necessidade. Então, dentro desse contexto, né, de substâncias que vêm sendo usadas, né, ou testadas para a Covid-19, nós ouvimos muitos nomes, né? Existem mais de 100 substâncias que estão sendo testadas quanto a reposicionamento. Aqui eu coloco alguns exemplos para vocês, né, de alguns que foram inicialmente considerados, por exemplo, o lopinavir e o ritonavir, que é uma combinação de medicamentos que é usada, né, por pacientes de AIDS, o favipiravir, né, que é um medicamento usado, né, contra a influenza A e B, e que foi licenciado, né, no Japão para uso para tratamento do Covid, e alguns outros compostos também. Por exemplo, uma substância que é usada contra a artrite reumatoide, né, mostrou bons resultados in vitro, né, e o remdesivir, que é uma substância antiviral, né, que foi uma das primeiras a ser consideradas para reposicionamento, isso nos Estados Unidos, né. Então, aqui eu mostro como exemplo essa substância sendo, né, avaliada. Então, um agente antiviral, né, muito conhecido, né, com um amplo espectro de aplicações. Ela foi inicialmente desenvolvida para a hepatite C e avaliou seu reposicionamento para o ebola. Então, notem, você desenvolveu inicialmente para, né, uma doença, o tratamento de uma doença, e com, né, o surgimento do ebola, né, os estudos foram redirecionados, né, já que havia já um desenvolvimento grande, né,
em termos, né, de desenvolvimento farmacêutico do Remdesivir. E mais recentemente, né, com a Covid, vários estudos foram realizados, e um deles chamou atenção, que foi, né, dessa instituição americana, né, Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas, em que eles perceberam que o Remdesivir ele poderia reduzir a internação de pacientes da Covid-19 de 15 para 11 dias. Então, notem que é uma situação assim, né, até estranha, porque você pensaria, peraí, mas você está tentando desenvolver um medicamento, então não vai curar a pessoa, então você está reduzindo a internação. Mas nós sabemos que, em se tratando dessa pandemia, né, isso foi muito importante, vem sendo importante você liberar leitos, né, para que outras pessoas possam, né, leitos de UTI, por exemplo, que outras pessoas possam utilizar, e dessa forma você também está salvando vidas. Nós temos essa possibilidade de redução de óbitos, né, que foi avaliada. Ela não é grande, mas, né, tudo isso aqui valeria a pena se uma vida fosse salva. Esse é o pensamento que todos que atuam nessa área têm, né, e os farmacêuticos, né, atuam certamente buscando isso, buscando salvar vidas também. Então, dentro desse contexto, eu vou mostrar só um exemplo de um trabalho que nós desenvolvemos lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, um trabalho que envolveu profissionais de várias áreas, né, ali do nosso grupo de pesquisa, né, e conexões, né, com a Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão Preto, que foi a avaliação do fumarato de tenofovir disoproxila. Esse é um medicamento antiviral utilizado por pacientes de HIV e hepatite B. É uma substância disponível pelo SUS, né, e considerado estratégico pelo Ministério da Saúde. Então, o nosso interesse em testar e trabalhar e avaliar essa substância foi a partir dessa ideia de reposicionamento. Por quê? Porque nós percebemos que o tenofovir, né, ele, né, possui características estruturais interessantes com relação a outros candidatos que vinham sendo testados contra a Covid-19. Então, esse foi um olhar bem farmacêutico, bastante farmacêutico, em que nós procuramos olhar não só a estrutura, mas também avaliar qual seria o mecanismo de ação, né, das substâncias que estavam sendo consideradas para o tratamento da Covid. E nós percebemos que havia um potencial no caso do tenofovir. Então, nós fomos para o laboratório, nós temos lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas uma planta piloto, né, que permite a produção de fármacos na escala de quilo. E aqui eu mostro para vocês o reator operando. É um pouco diferente daqueles experimentos de laboratório, né, que vocês viram ou veem ainda nas aulas do segundo grau. Então, nós temos aqui um reator de 15 litros, né, que faz todas as operações, vamos chamar assim, da área de química, né? Ele faz destilações, ele permite extrações, e você pode adaptar e fazer uma filtração do material, né? Ou seja, é um equipamento muito, muito importante. E aí nós mostramos como hoje em dia você faz isso, né, num laboratório de pesquisa moderno. Você monitora essas reações usando, né, sondas que conseguem, né, vamos chamar assim, enxergar o que está acontecendo na reação química, né, e entregar a resposta, né, que você está buscando. Qual é o rendimento do produto, se eu já posso parar ou não a reação. Então, a partir desses desenvolvimentos, né, nós partimos, então, para os estudos de avaliação biológica, né, eles fizeram parte dos estudos de reposicionamento. Então, notem que nós temos várias coisas envolvidas e envolvendo vários tipos, né, vários profissionais, né. Então, nós fizemos estudos computacionais, né, que farmacêuticos fizeram, no caso, um estudante do nosso grupo, né. Nós fizemos a avaliação toda da pureza do produto que foi obtido. Então, e nisso, o professor Norberto, né, que está com a gente aqui, nos auxiliou a fazer isso, né, a caracterizar produtos de degradação, ou seja, avaliar toda a pureza, né, do fármaco que foi produzido. Então, o farmacêutico tem essa atuação também, né, ele trabalha nessa garantia de qualidade dos fármacos. E aí, finalmente, a avaliação in vitro que nós fizemos, né, nós sabemos, e acho que todos vocês sabem, né, que a gente sempre tem que olhar um resultado de avaliação in vitro, né, com bastante cuidado, mas, no caso, nós observamos, né, uma replicação viral, uma redução na replicação viral na ordem de 15 vezes. Isso significa muito, né? E é por isso que esse resultado trouxe bastante repercussão, né, na imprensa. Acredito que vocês tenham visto isso, né? E hoje nós temos aí avaliando a possibilidade de
avançar para os estudos clínicos também, no caso do fumarato de tenofovir desoproxila. Esse trabalho foi publicado, assim como nós fazemos sempre, né, quando nós temos resultados relevantes, numa revista científica. No caso, nós escolhemos o Journal of Brazilian Chemical Society, exatamente pelo fato de que nós temos aqui o desenvolvimento todo nacional, né, de um projeto, né, de descobrimento de um fármaco que tem ação contra a Covid-19, né, que tem essa ação antiviral e que tem potencial aí para ser avaliado clinicamente. Aqui são, né, as empresas que nos apoiaram nesse projeto e, é claro, a universidade e as agências de fomento, ao qual nós somos muito gratos. Bom, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí como funcionaria, né, o reposicionamento de um medicamento, como funcionam esses estudos e, principalmente, como nós, né, que atuamos, né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, podemos desenvolver um projeto desse. E gostaria de deixar essa mensagem para vocês que cada um de vocês aí que tem interesse por química, por farmácia, por biologia, pode ter isso tudo integrado dentro do nosso curso, né? Nosso curso de farmácia. Aqui eu mostro uma foto mais bonita do que a professora Norberto mostrou, mais colorida, em que mostra o nosso campus, que é realmente um oásis aqui em Ribeirão Preto, e a nossa Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né, está por aqui, em algum lugar. Bom, se vocês têm interesse e gostaram do que vocês ouviram, vocês terão informações, né, sobre o nosso curso na página da nossa faculdade. Agradeço novamente, muito obrigado. Passo a palavra para minha amiga Carol. Obrigada, Juliana, obrigada, Flávia, obrigada, professor Norberto, pelas apresentações. Quando a gente está numa feira de profissões ao vivo, a gente tenta levar experimentos, né? Então tem experimentos de química, experimentos de microbiologia, de micologia, de enzimologia. Então a gente tenta levar experimentos que possam mostrar a amplitude, né, o tamanho do curso da faculdade, do curso de farmácia, né? Então, a gente às vezes não imagina que possam ter tantas matérias, né, como, por exemplo, que o professor Norberto falou da experiência dele. Quando ele chegou na faculdade, ele começou a trabalhar com veneno de cobra, depois foi para Saccharomyces, que é uma levedura que a gente usa para fazer pão, né? E aí depois o professor Flávio falando da experiência também, né, de que existem várias etapas para desenvolver um medicamento, e que em todas elas o farmacêutico pode estar envolvido, né? E o professor Juliano falando dessa questão, né, de como é que nós aqui da Faculdade de Farmácia conseguimos trabalhar utilizando produtos naturais ou não para lutar, por exemplo, contra o coronavírus. Então, assim, as áreas de inserção, as possibilidades do curso de farmácia são infinitos, né? E a gente espera que a gente tenha conseguido passar um pouco dessa impressão para vocês. Então, essa brincadeira que o professor Norberto fez com vocês no começo, né? O dentista está onde? Geralmente está no consultório. O médico geralmente está onde? Né? E o farmacêutico está onde? Na drogaria? Pode ser também, mas não é a única possibilidade para ele. Existem milhares de possibilidades nas quais o farmacêutico pode estar inserido. Então, a gente espera que essa discussão que a gente teve aqui tenha passado essa ideia para vocês da abrangência que é o curso de farmácia, ok? Eu vou ler agora algumas perguntas que surgiram aqui no chat, tem várias perguntas. Eu vou começar aqui pela Ellen Faria. Ela pergunta assim, e aí eu vou abrir para todos vocês três responderem, tá? Após a pandemia, vocês acham que o Brasil investirá mais em saúde e pesquisa? Quem que vai começar aí? Acho que vou deixar o professor Norberto responder isso. Oxe, todo mundo me chama de professor, só porque eu estou mais velho, vocês não me perdoam não, hein? Vamos lá. Infelizmente eu não acredito. O que nós temos visto da classe política, a sociedade entendeu o papel da ciência. A sociedade tem dado algum sinal de mais carinho conosco, mas a classe política oscila muito. Parte dela talvez tenha entendido nosso recado, mas uma parcela significativa ainda não, né? E quem vai dar o norte para isso, o único norte possível é a população tentando apoiar esse lado. A saúde, eu falei um pouco mais da pesquisa, mas eu acho que a saúde também vai por esse caminho. Passada a pandemia, o político vai olhar para alguma outra coisa que possa trazer voto, na minha opinião.
e trazer voto não será um grande incentivo. Então, essas áreas que estão na frente da guerra, da trincheira, vão ter que continuar brigando, como sempre brigaram, para se manter. Essa é a minha opinião. Eu vou só reforçar um ponto aí do Betão, já que ele não quer ser Agora chamado sim. de professor Norberto Lopes, sério, professor pô. Lopes. Eu concordo. E aí, a todos que estão nos assistindo e que puderem passar essa mensagem, em novembro nós teremos a oportunidade de mudar esse cenário pessimista. E a gente tem que estar bem atento àqueles que apoiam essa causa. A saúde e a educação é a base da sociedade. E sem isso a gente não vai evoluir para os cuidados que nós devemos ter, principalmente com aqueles em maior situação de vulnerabilidade, que é quem realmente precisa, e é para quem nós trabalhamos de fato, assim, principalmente, né? Só eu também, no mesmo sentido com os meus colegas, na verdade, tudo isso que a gente mostrou, né, desde a história inicial, a história do professor Norberto, ou Betão, como ele prefere, né, passando pelas histórias, né, do Flávio, da Carol e minha, envolveram investimento em pesquisa, em ciência, né, e desenvolvimento. E esse investimento ele é totalmente necessário, fundamental para que, né, nós tenhamos avanços no futuro. Então, quando vocês estiverem pensando no futuro de vocês, né, pensem que as decisões, né, que estão sendo tomadas hoje vão ter um impacto enorme, né, nisso. Então, é importante, que vocês, como até o professor Flávio colocou, que vocês avaliem essas coisas. Né? Qual é a proposta, né, dos políticos, né? Porque é investimento público, eles que têm esse poder de decisão. Qual é a proposta deles? É o que eu quero? Isso vai ter algum benefício para o meu futuro? Eu não estou pedindo nada de graça, eu estou pedindo investimento, oportunidade. Então é isso aí. Eu também não estou muito animado, como o professor Norberto colocou, né? Mas a gente sempre tem que olhar para frente e lutar. Né? Está na mão aí de todo mundo, né? Tomar essas decisões, porque nós vamos eleger essas pessoas, né? Bom, a Isabela Nalha aqui está perguntando assim, é possível direcionar a graduação a um determinado campo de especialização desde o seu início? O que vocês acham? Responde aí, Flávio, vai para não ser eu toda hora começando. Você pode... isso já foi mencionado aqui nas nossas apresentações. O curso é bastante amplo e te dá muitas oportunidades desde o início de conhecer todas as áreas. Ao mesmo tempo, a faculdade ela te oferece oportunidades, seja de pesquisa, seja de estágios, em diferentes momentos do curso, nas diferentes áreas. Isso vai fazer com que você experimente essas áreas ao decorrer dos anos em que evolua dentro do curso, desde o primeiro ano até o último ano. Está saindo aqui. Isso vale para atividades de pesquisa, isso vale para atividades mais direcionadas para a indústria, isso vale para atividades mais direcionadas para a atenção ao paciente em centros de atendimento em saúde. Temos uma farmácia escola na própria faculdade, temos oportunidades de estágio no hospital e a gente, historicamente, com um tempinho já, temos uma boa recepção dos nossos estudantes em indústrias farmacêuticas. Além, é claro, da possibilidade de seguir rumo à pós-graduação, em direção a uma carreira acadêmica, mas não só a carreira acadêmica, uma formação um pouco mais crítica que lhe permita uma atuação profissional de destaque. Então, as oportunidades elas são oferecidas. O curso cumpre o papel de lhe dar a base para todas as áreas da farmácia de uma maneira bem equilibrada. E isso é importante para a formação de um farmacêutico com cultura na área e com capacidade de atender a população da melhor forma possível, em quaisquer dos níveis.
Falou tudo. Não tem muito mais o que colocar, não. Em resumo, é isso, né? O que a gente espera é realmente que as pessoas trilhem seu caminho, né? E elas vão se encontrando aos poucos, né? À medida que vão conhecendo o curso, conhecendo as disciplinas, elas vão buscando essas oportunidades. Então, nós estamos prontos para isso. Temos várias disciplinas, laboratórios equipados em todas as áreas, né? E aí é com vocês. A gente vai aqui para a nossa última pergunta, porque já temos o tempo aqui avançado, né? Mas o Otávio de Freitas pergunta assim: a fonte de medicamentos vem sempre da natureza? Qual é a preocupação do farmacêutico com o meio ambiente? Bom, essa daí acho que vou ter que ser eu de novo, né? Tem bastante gente da área trabalhando nisso. Aí você pegou uma área. Hoje, por exemplo, até dentro da nossa faculdade, tem mais do que um grupo que trabalha com isso. Com análise de populações, estou falando de populações agora em florestas, não seres humanos, tá? Então, controle, dinâmica, preservação, remediação. Tem gente trabalhando como o professor Jonas, que estuda a qualidade de água, efeito de degradação em peixes. Então, o papel do farmacêutico é muito grande na questão de preservação ambiental. Basicamente, a grande parte dele, hoje, na nossa faculdade, em cima da química. Mas também tem alguns que trabalham na parte genômica, caracterização. Então, isso tem bastante, tá? Então, esse é o lado ambiental. O lado de uso. O lado de uso é o seguinte, tem uma frase que foi roubada de Alexandre o Grande, dizendo que o Brasil, quando está queimando a Amazônia e o Cerrado, está queimando uma biblioteca de Alexandria sem nunca ter sido lida. Basicamente, são alguns milhares de milhões e milhões de substâncias que às vezes a gente deixa de conhecer porque nós estamos degradando antes. Então, tem que ter a necessidade de preservação, tem que ter o equilíbrio, né? Toda vez que você fala com um pesquisador da área agronômica de peso, ele vai te falar que o Brasil não precisa de novas áreas, o Brasil só tem que melhorar um pouquinho tecnologicamente, ou seja, a abertura de área desse jeito é mentira para arrancar madeira, né? Então, ou grilagem, né? Então, nós temos sim pessoas atuando na conservação, na análise e na busca de novos medicamentos, que a gente precisa disso toda hora. Só lembrando, não esqueça de mandar o nome, a Gabriele, hein? Me mandar um e-mail, tá? Não vai esquecer. Eu já anotei não tenho mais nada a falar disso. Já entrei em contato aqui com a Gabriele, então ela já vai entrar em contato para pegar a recompensa. Isso. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram à nossa atividade agora. Nós teremos uma atividade agora na sequência. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e acompanhe a Faculdade de Ciências Farmacêuticas nas redes sociais, ok? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.